Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. Um novo ano, uma nova esperança, né? Uma expectativa muito grande no nosso país, especialmente, que é um ano de eleições, né? Para a presidência da República, a vice-presidência, o Congresso, né? Deputados federais, senadores, governadores, deputados estaduais, senadores, evidentemente. Então, um ano de muita expectativa no país para que ele dê uma melhorada substancial, porque a população está, né, acuada, dificuldades e dificuldades. Hoje mesmo estava vendo aí o noticiário e tal, é só aumento de tributações que estão nas nossas notícias do país aqui. Poxa, é complicado. Olha que a nossa carga é violentíssima, uma das maiores do planeta, e ainda se pensa na virada do ano já em mais impostos. E a expectativa, então, né, de que todos honrem os seus títulos eleitorais, o seu voto, e quando forem às urnas, lá em outubro, que façam isso de maneira absolutamente consciente, né? Porque não dá para jogar o voto, que é a grande arma do povo, é a única arma do povo hoje no Brasil, é o voto. Então, que ele faça isso devidamente, consciente, e que vote, né, depois de fazer uma ampla avaliação do seu candidato, né, do seu currículo, etc. e tal, para não jogar na lata do lixo, na sarjeta, o seu grande instrumento, a sua grande arma, que é o seu voto, o direito do voto, ao voto, tá bom? A expectativa é essa. Vamos adiante, a notícia mundial é Nicolás Maduro, algemado, preso nos Estados Unidos, em Nova York. Uma prepotência singular, né? Donald Trump deu chances até para ele se livrar de uma situação dessa, mas a obstinação, né? Essa é uma coisa que é um defeito, é um tipo de virtude, e ele cavou a própria sepultura. Ele poderia ter minimizado essa situação se tivesse ouvido, né, os próximos americanos, propostas de Donald Trump, que faziam um cerco. E ele vendo todo aquele aparato americano chegando no Caribe, né, na sua porta, e ele não entendeu que ele estava em péssimos lençóis, que ele ia para o saco, que ele ia... O mundo se divide, né, em opiniões em relação à soberania internacional. Agora, o povo, ele não está mostrando tudo lá na Venezuela, em Caracas especialmente, porque tem medo, né, do revés. Mas claro que o povo venezuelano está feliz da vida, porque vivia sob um tirano, né, um paredão. Aquilo ali lembra lá os velhos tempos de Cuba e a própria Venezuela, emparedando seu povo, perseguindo, né? Então, uma nação acuada, enlouquecida, com falta de comida, com dificuldades financeiras de toda a ordem. Então, um desfecho para o povo venezuelano, eu tenho certeza, esses que estão fora do país, porque saíram antes, né, de serem mais perseguidos e procurando novas oportunidades, vamos ver se esse povo aí está feliz da vida, eu tenho certeza. Oxalá que a Venezuela melhore, porque é bom para todos nós, né, para a América e para o mundo. E que a paz seja, né, a grande voluntária, o grande norte, né, a grande bandeira, a paz. Agora, hoje o mundo vive numa situação de absolutamente conflitos, né? Eu vejo a Rússia se manifestando em relação a esse episódio aqui da Venezuela, mas quem é a Rússia, ou quem é, né, os próximos, né, da Rússia, fazendo comentários ou sonegando que a situação de Donald Trump foi legal, entre aspas, né, porque ela invade a Ucrânia todos os dias, derruba hospitais, escolas, residências, bombardeando. Então, isso aí é o seguinte, acho que, honestamente, pessoalmente, o povo venezuelano está feliz. Ele não diz, com todas as letras, porque ele tem medo. Ele tem medo. O regime ainda está lá. José Vilmar Govinaski. Situação complexa, né? Boa noite, Silvas, boa noite, doutor Carlos, boa noite, telespectadores. Situação complexa porque a gente não sabe qual é o tabuleiro realmente que está sendo jogado, quais são as peças que estão sendo movimentadas. Na verdade, o que eu vejo assim de mais importante nesse jogo todo são duas situações. Uma é a questão geopolítica, a movimentação entre o leste europeu, questão principalmente com a China, né, e a questão
vamos dizer assim, da forma de se impor na América Latina os Estados Unidos. E aí usando, obviamente, como pretexto o narcotráfico, que tem as suas razões, né, de ser combatido o narcotráfico e o narcoterrorismo, as facções criminosas, né, mas isso, na verdade, para mim é uma cortina de fumaça, embora realmente tenha razão, digamos assim, de que seja uma preocupação para o povo norte-americano. Agora, a certeza que eu tenho é que o Donald Trump, ele está governando, e ele sempre disse isso, nunca escondeu, ele está governando para os americanos da América do Norte, dos Estados Unidos da América do Norte. Pronto. Né? E nesse aspecto eu vejo uma situação muito peculiar. Quem levantou quem na verdade provocou o estopim, quem colocou a espoleta na agulha do revólver foi o nosso presidente. Quando começou a falar na questão da moeda paralela, uma outra moeda, a questão dos BRICS, uma negociação que não envolvesse mais o dólar, uma negociação internacional que descartasse, deixasse de lado os Estados Unidos, e aí sim, aí acendeu a luz vermelha. Para aí só um pouquinho. Agora tenho que agir. Pensamento do Trump nesse aspecto foi um pensamento de negociante, tanto que ele está negociando. A questão do Maduro, essa pantomima toda do Maduro, etc. O Maduro chegando com aquela tranquilidade, muito embora numa posição humilhante, degradante, algemado nos pés, algemado pelas mãos, aquela coisa toda, mas ele chega cumprimentando lá os norte-americanos em inglês, desejando feliz ano novo. Então tem coisas por trás disso aí que tem que ser consideradas. Não dá para entender o jogo todo, tá? Porque, por um lado, a própria China e a própria Rússia, para esses dois países é interessante isso aí, porque na medida que os Estados Unidos mexem com outras nações, interfere na soberania de outras nações, tá? Eles também têm muito mais agora tranquilidade para dizer, olha aqui, ó, nós vamos tomar a Taiwan. China está ali para pegar Taiwan. Nós vamos tomar Taiwan. E não veio se meter aqui, porque vocês têm lá, as brigas de vocês estão tomando as nações lá da América do Sul. A Rússia, por sua vez, olha aqui, ó, deixa lá que eu tô lá na Ucrânia e quero Ucrânia, quero parte da Ucrânia, etc. e tal. Então, tem um comodismo. As declarações, tanto do Putin quanto do Xi Jinping, tá, para mim, são declarações que simplesmente é para jogar com a torcida, para jogar para a torcida. Não é que aquilo ali seja realmente o interesse deles. A declaração que mais me surpreendeu de todas foi a declaração do Macron, que se colocou, né, visivelmente do lado dos Estados Unidos. Essa para mim foi uma surpresa, porque eu imaginei que o Macron fosse ficar na dele. Né? Mas o que acontece? Dá para analisar de outra forma. Enquanto tem o problema lá do leste europeu e tem aqui a nossa questão aqui do oeste, aqui da América do Sul, da América do Norte, da América Central, a Europa está fragilizada. Quem é a Europa hoje? A Europa não tem mais poder nenhum, então ela tem que se posicionar ou de um lado ou de outro. O Macron, espertamente, se posicionou do lado de quem tem mais poder hoje. Né? Então foi uma jogada interessante. A Alemanha não falou nada, a Inglaterra sempre fica na dela, a Inglaterra não se envolve, a não ser se pisar no calcanhar deles, né? E por aí vai. Então, para mim, tem um tabuleiro... não é um tabuleiro conhecido, não é xadrez, não é damas, não é um tabuleiro dos nossos, né? E as peças também, né, não se sabe como vão se movimentar. Mas muita coisa vai acontecer por aí. Só finalizando, então, dizendo o seguinte, como é que o Trump vai se resolver em relação à administração que ele prometeu, que ele é que vai administrar a Venezuela, quando a Venezuela está o sistema todo armado, com generais, com o exército, com a milícia, com a parte administrativa, está tudo lá. Tá? A vice-presidente está lá sentada na cadeira do presidente. Como é que vai resolver isso? Ponto 1. Ponto 2. Vai ter coragem
também de fazer a mesma coisa com a Colômbia, porque a Colômbia, se considerar os fatos, a Colômbia e a Venezuela, elas estão no mesmo prato da balança em relação às questões, né, internas ali do próprio povo, do sofrimento do povo e ao mesmo tempo também da economia e com a questão do narcotráfico à solta. Tudo bem. Carlos Isaia Filho, o que me diz? Que bela análise. Não. Mas não foi análise, foi uma confusão que eu criei aqui. Zé Vilmar Rovinassi, que é competente. Bastante competência e te aprende, certo? Em primeiro lugar, um feliz 2026 para todos nós. Igualmente, mais obrigado. Muita saúde. Mais um ano. Vamos ao 33º. 33º ano do programa Atividade. Bem, eu tentei entender e estou começando a querer entender toda essa atividade dos Estados Unidos. Acho que o Trump é um cara muito inteligente, um grande negociador e está muito bem assessorado. No pretexto de trazer um criminoso, que estava com em torno de 20, 25 processos dentro dos Estados Unidos, ele vai lá, dá oportunidade dos sujeitos, olha, vamos parar com isso, eu faço o que tiver que fazer. Não, o cara pegou, ele vai lá e busca ele e a esposa. Se fala que é o grande autor intelectual de toda a atividade socialista do Maduro é a esposa. Trouxe os dois, a mentora. Mas aí tem um dado interessante. Na declaração dele, ele falou, essa foi a primeira onda, mas poderá ter a segunda onda. Ele fala também que a Corina não seria a pessoa que tem dentro da Venezuela unanimidade, que chocou todo mundo estava achando que ele tirava um e botava a Corina lá, ou aquele embaixador que eu não recordo o nome. Terceiro, ele permite que a vice-presidente assuma e diz, olha, se ela quiser assumir e tiver dentro do nosso regramento, tudo bem. O que me parece, numa primeira análise, quem é que está sabendo tudo o que acontece lá? É a vice-presidente. E se ele consegue fazer um controle em cima da vice-presidente, ele consegue conciliar a parte pró-Maduro e a parte contrária, mas já trazendo um outro tipo de enfoque. Então, é claro que ele vai levar assessores lá para dentro, não para dizer o que tem que ser feito, mas para ver o que ela está determinando a ser feito. O que eu não entendi ainda, e até entendo, é porque que a própria população venezuelana que vive na Venezuela ainda está festejando toda essa questão dentro de casa. Eles não estão saindo para a rua ainda. Por quê? Por medo, certamente. Então, eu acho que os próximos 10, 20, 30 dias vão nos dar uma impressão melhor desse enfoque, certo? Disso que se tentou fazer, que está se fazendo junto à Venezuela e talvez comece a tentar organizar melhor esse país. Não esqueçam, antes do Chávez, o venezuelano fazia o rancho em Miami. Tal era o poder aquisitivo da população. Não se pode esquecer que a maior reserva petrolífera do mundo está na Venezuela. E um dado interessante, a Guiana, que era zero em produção de petróleo, no ano passado já ultrapassou a produção de petróleo da Venezuela, que vem decaindo progressivamente ao longo dos últimos 15, 20 anos. O que eu não entendi de uma notícia que eu li hoje é que os funcionários
das petrolíferas venezuelanas estão todos pedindo demissão. Isso é um dado que eu não entendi ainda, até porque se sabe que com a colocação de empresas norte-americanas que vão buscar o que era deles, lembrem quando o Paraguai tomou conta de uma produção de petróleo que era da Petrobras? Foi exatamente o que aconteceu lá quando tomaram conta de todas as agências, todas as petrolíferas americanas que trabalhavam lá e que agora quer se restituir. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas parece que o grande foco, que a grande linha de fundo de todo esse processo, aos poucos está aparecendo. Felizes os venezuelanos, ótimo, maravilhoso. O que nós vamos ver agora, se Deus quiser, vai ser a volta desse pessoal para a Venezuela. E não esquecendo de uma coisa, o pessoal que saiu da Venezuela era classe média e classe média alta. Sim. Que tinham dinheiro para sair, né, doutor Carlos? Que tinham dinheiro e que conseguiam sair. O que não se sabe é qual é a repercussão na classe menos favorecida em cima dessa direção política que eles tinham. Certo? Eu acho que esse vai ser o fiel da balança. Mas eu quero, Silva, complementando toda essa análise que fez o doutor Carlos em relação à Venezuela em si. Eu estive na Venezuela em julho do ano 2000. O Chávez tinha sido eleito no ano anterior, em 1999. Já tinha aprovado, em novembro de 1999, a tal de Assembleia, a Constituinte, lá pela Assembleia. Então, ele já estava com poderes maiores, ele já estava preparando o terreno, inclusive, para depois, alguns anos depois, colocar eleições sem limite, né? Já estava se organizando. A Venezuela, eu fiquei em Caracas os 2 dias e depois eu fui para a Isla de Margarita. A primeira loja que eu conheci, fora dos Estados Unidos, que eu conheci da motocicleta Harley Davidson, foi lá em Caracas. O Brasil não tinha ainda. Tá? Então, veja, era um país pujante. Sim. Eu aluguei um carro, eu não me lembro que marca era, tá? Era uma nave, do ano 2000, era uma nave. A gasolina se pagava com moedas, tão barata que era. Alimentação, eu fiquei em Porlamar, em Isla de Margarita, num apartamentão de frente para o mar, a troco de banana. Tá? Então, a pujança da Venezuela realmente era muito grande. Mas aí vieram justamente as expropriações. E aí depois foi só ladeira abaixo. Então, claro, né, a gente tem que reconhecer uma coisa. Primeiro, invadir outro país, sacar o presidente, é complicado isso, né? Não é legal. Mas, do ponto de vista das suas considerações, doutor Carlos, em relação ao povo venezuelano, pobre povo sofrido, pelo amor de Deus. Sem dúvida. Faz 25 anos que eu estive lá. Sem dúvida. Agora, a Venezuela, como o maior produtor de petróleo, a maior reserva de petróleo do planeta, tinha todo essa arma na mão para o mundo. E para eles mesmos como a grande moeda que era o petróleo. Só que o assistencialismo, quando entrou a grande esquerda lá, Morales... Chávez. Hugo Chávez, o que aconteceu? O que aconteceu? O assistencialismo é esse modelo que nós temos aqui no Brasil. É isso aí. Eles esqueceram o petróleo, de fazer manutenção, tá? Os equipamentos de alta qualidade para a retirada do petróleo, essa coisa toda. Eles esqueceram, abandonaram e foram para tomar conta do país, para ter a grande comunidade venezuelana a seu favor. Deu no que deu.
deu no que deu. A discussão que se tem agora é a seguinte: mas os Estados Unidos querem todo o petróleo da Venezuela. O que esse venezuelano está dizendo? Bom, esse petróleo já não era mais nosso. Esse petróleo era do Irã, esse petróleo era da Bolívia, da Colômbia, era da China, era de Cuba, né? Era da própria. Só Chevron dos Então, Estados Unidos. vai trocar de uma mão para isso, que eu tenho ouvido falar, não é, dos venezuelanos que se manifestam em relação a isso. Bom, tudo bem, nós, e aí está o grande, vamos dizer assim, a grande busca de qualquer um de nós, diz os venezuelanos, nós queremos a nossa liberdade de volta. Tá? Exato. E eles vão conquistar divisas de novo, porque os Estados Unidos está dizendo que vai modernizar, né, toda essa indústria petrolífera lá, modernizar aquilo que está Eles vão sucateado. começar E moderniza Sim, mesmo. sucateado. E moderniza mesmo, Moderniza, claro. E A daí, produção. o que acontece? A Venezuela vai ter cacife novamente. Lógico. Exato, a produção deles nos últimos 20 anos caiu pela metade. A Guiana, que não tinha nenhuma produção de petróleo, já produz mais petróleo hoje do que a própria Venezuela. Então as coisas mudaram, certo? Outra coisa, preferível tu comprar petróleo do teu vizinho do que comprar petróleo lá do Oriente Médio. Exatamente. E observe o que aconteceu hoje, né? O preço do petróleo internacional já caiu bastante. Exatamente. Então tem tudo isso. É um novo plano Marshall aí na América do Sul. Ah, sem dúvida. A nossa torcida é que os irmãos venezuelanos deem um salto de qualidade nas suas vidas, né? A juventude está ansiosa por um tempo novo lá, né? Tudo pode se recuperar gradativamente com essa guinada aí. Agora, é claro que ONU, etc. e tal, tem muita gente combatendo essa medida do Donald Trump, que também parece que nem olha para trás, né? Ele está fazendo e faz e está acabado. Ele não quer saber de ONU, de A, B, C, D, de Rússia, de China. Ele está fazendo, diz que tem respaldo legal para tudo que faz e ponto. Então está certo. Vamos adiante falando do Banrisul, tá certo? Que está na hora de atualizar a tua rotina, minha gente. O aplicativo Banrisul chegou mesmo, com tudo moderno, ok? Fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, minha gente. Rápido e com visual novo. Baixa agora, confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. Olha aí a mensagem. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Sucos Petri. Há 33 anos, né? Que o programa faz nesse mês de janeiro, 33 anos. Né? Uma história, né? 3 décadas de alguma coisa. E Sucos Petri, né? Eu fico muito feliz, lisonjeado, eufórico, vaidoso, porque há 33 anos ele está nessa bancada aqui. Todos os nossos comentaristas, né, e também nossos convidados sempre degustaram Sucos Petri, a bebida de todas as situações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri 100% natural, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. E ainda a água de coco Petri para hidratar seu organismo, especialmente na hora das suas atividades físicas ou, evidentemente, no seu dia a dia. Sucos Petri, sua sede pede saúde, pede melhor. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede o suco de laranja, o suco de uva e a água de coco 100% natural Petri. A Algair está aí também, mostrando, né? Aqui veio com seu condomínio Vila Portal, maravilhoso, com uma vista para o Guaíba eterna, sensacional, um condomínio exclusivo ali na Vila Conceição, na Tristeza. No coração da Zona Sul, são 18 casas, lindas, maravilhosas, com projeto arquitetônico ímpar, singular. É o novo empreendimento da Algar Incorporações, o Vila Portal. Esse condomínio exclusivo no coração da Zona Sul. Dá uma olhada, que beleza, lindo demais.
Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Aí, lindo demais, né? Vale a pena. E olha, o preço é espetacular. É tão lindo o preço quanto o empreendimento. Vale a pena. Confira, confira. Casas lindas, maravilhosas, por preços espetaculares. Olina Essência de Vida, né? Fez o seu sucesso, né? No Natal, no Ano Novo, né? Porque o pessoal aí fazendo um pouco de excesso alimentar, especialmente, a Olina entra assim, especialmente na vida das pessoas, né? Porque ele é um auxiliar digestivo indicado em caso de má digestão causada por excessos alimentares, especialmente. Quem produz? Laboratório VESP Centenário, há mais de 100 anos. Então, olha aqui, ó, aqueles glutões, especialmente, tem que ter sempre, né, na bagagem, na hora da viagem, na casa da praia, da serra, né? Sempre, Olina Essência de Vida para evitar qualquer tipo de distúrbio alimentar. Aí tem a Olina, está resolvido, tá bom? Vamos adiante, então, dizendo que nós temos que falar aí, sabe de quê, minha gente? Um tema muito importante, que é o Janeiro Branco. Janeiro Branco, quem vai nos explicar é Carlos Isaia Filho, médico, que compõe a nossa bancada há longo tempo, mas como médico ele sempre dá dicas tão importantes aqui para o nosso telespectador, e sempre com temas importantes e pertinentes às estações, evidentemente. Então vamos ver aí o que diz Carlos Isaia Filho, exatamente a respeito do Janeiro Branco. É importante, dá uma olhada. Bem, o Janeiro Branco é o mês de chamamento para os distúrbios mentais, certo? Felizmente, de uns 10, 15 anos para cá, a comunidade médica científica tem se preocupado muito com as chamadas doenças mentais e as degenerações mentais, que são próprias de acordo com a idade. E a primeira coisa que chama a atenção quando se fala nisso é o Alzheimer, a demência, certo? E outros distúrbios neurológicos. Ora, até então, se considerava isso algo quase que natural. Quanto mais idade tinha a pessoa, mais chances ela tinha de contrair uma dessas patologias. Não se fazia absolutamente quase nada, certo? Nesse sentido. Principalmente no que tange à prevenção. Hoje, felizmente, já existem profissionais médicos, serviços especializados na prevenção da doença mental e também de um tratamento mais adequado aos distúrbios mentais. Ora, hoje já se fala em medicações e em tratamentos para o Alzheimer e também medicações e tratamentos profiláticos do Alzheimer. A própria demência, que é algo frequente na idade, principalmente lá pelos 80, 90 anos, já começa a ser tratado de outra forma. Lembre de uma coisa, há uns 50 anos atrás se falava, o fulano ficou louco. Hoje essa palavra não existe mais, gente. Certo? Por quê? Porque se consegue, primeiro, dar um tratamento social e medicamentoso adequado ao paciente com distúrbio mental. Segundo, não só na área da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, em todas as assistências sociais e outras áreas que já têm interesse focalizado para isto e dar exatamente uma melhor condição de vida ao paciente mental. Os próprios familiares já começam a ver essa questão de uma outra forma, certo?
Então, é muito importante que já no primeiro mês do ano se traga esta preocupação. Agora, um dado muito desagradável. As clínicas, as vagas hospitalares, os hospitais específicos estão cada vez diminuindo a sua capacidade para o doente mental. E isto precisa ser resgatado. Até porque, enquanto nós ficamos felizes em que a idade média da população vem aumentando cada vez mais, hoje uma pessoa com 90, com 100 anos já não causa nenhum espanto maior, certo? É preciso, sim, pensar nesse paciente, nesse indivíduo, para que ele possa, na necessidade de uma hospitalização, de um tratamento, que ele consiga, principalmente, dentro do Sistema Único de Saúde. Vejam, por exemplo, o Hospital São Pedro, que era o grande hospital para o doente mental, hoje, mês após mês, ano após ano, ele fica mais deteriorado, menores são as vagas para esse tipo de paciente. Da mesma forma, os demais hospitais do SUS não têm a preocupação específica para o doente mental. E isso é muito importante. À medida que a população aumenta a sua longevidade, maior a necessidade do cuidado desse paciente. Espetáculo, muito bom. Extremamente importante esse comentário, porque realmente vivemos em tempos complexos, né, que determinam todo o cuidado da saúde mental. Puxa vida. Beleza, meu amigo Carlos Zé Filho? Tem uma pergunta para fazer para o doutor Carlos. Eu tenho para mim aí, totalmente fora de qualquer possibilidade de análise técnica, científica, assim, é uma análise muito, muito pessoal. Eu tenho para mim o seguinte, que a pessoa, nós estamos no programa Atividade, eu tenho para mim que a pessoa que se mantiver em atividade, tá, mental, física nem se fala, né? Mas mental também, a pessoa terá mais, digamos assim, mais longevidade do ponto de vista dessas doenças aí, seja o Alzheimer, seja a senilidade, Parkinson. Né? O próprio Parkinson, né? A caducidade. Antigamente as pessoas ficavam caducas. Né? Eu tenho para mim que isso aí para mim uma coisa muito minha de vida. Eu não quero parar, eu continuo na ativa como se estivesse começando a minha vida profissional aos 15 anos. Foi a minha primeira carteira profissional assinada. Eu tenho o mesmo ímpeto. Se consigo ou não, não importa, mas eu busco fazer as minhas rotinas com a mesma eficiência, com a mesma possibilidade. Corretíssimo, Govinaski. Veja bem, eu sempre digo para os meus pacientes, embora a minha área é outra, não tenha nada a ver com doença mental, mas como médico, cabe a gente também trazer essa informação. A pior coisa que existe para uma pessoa chama-se aposentadoria. Eu sempre digo, o momento da aposentadoria é o momento de estabelecer novas metas produtivas. Aquele negócio, agora eu vou ficar de pijama o dia inteiro dentro de casa, vendo televisão, não fazendo nada. Sinto muito. Você está indo, fazendo uma grande coisa, aumentando muito seu risco para problemas mentais. Por outro lado, a boa atividade física ajuda na saúde mental, que seria o outro lado. Não pare, ande, caminhe, vá para a academia, discuta, converse, busque formas de trazer a memória sempre em dia, de buscar coisas novas, de pensar em coisas novas. Não se vive do passado, gente. Nós temos que estar planejando o futuro. Que é isso que dá um ímpeto de nós, se nos sentirmos melhor, nos sentirmos produtivos. Isso é extremamente importante. Ah, que bom que
que hoje eu fiz o meu programa, que andou tudo bem, que eu já estou planejando de amanhã, o que eu vou fazer daqui a um mês e assim por diante. Não pare, continue. Bom. O Nelson parou agora. Não. Tá aí um exemplo vivo. Não. 72. Isso aí. O guri também. O guri. Muito bem. Olha aqui, 27 invertido. Vamos adiante aqui falando do Grupo Zafra, né? Falar do Grupo Zafra é falar de um modelo de supermercado no planeta. É uma empresa singular, né? 90 anos, se encaminhando para 91, esse ano de 2026. Então, vamos assistir agora uma mensagem do Grupo Zafra, onde sempre economizar é comprar bem. Veja aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, vamos adiante aí, falando da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que está aí bombando sempre, né? Decolando aqui do aeroporto Salgado Filho e deixando em 11 horas, direto, sem escalas, em aeronaves de última geração, direto na Europa, mais precisamente em Lisboa, Portugal. Ali você fica em Portugal, fica na Europa ou qualquer destino do planeta, nas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, com tarifas civilizadas e aquele atendimento absolutamente luso a bordo, né? De qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, você decola aqui do Salgado Filho e desce em 11 horas direto. É um negócio fantástico. Só não pensar em descer em São Paulo, né? Pensar em não descer em São Paulo, Guarulhos, que é um aeroporto que sacrifica muito, né, o passageiro, né? E então a gente tem essa oportunidade de embarcar aqui em Porto Alegre, direto com a TAP e descendo na Europa. É um negócio fantástico. E outras companhias também, né, e outros destinos nós estamos começando a ter aqui diretamente do aeroporto Salgado Filho, né? E vai aumentar, vai evoluir ainda isso aí muito mais. Coisa muito boa. Então tá, fala José Vilmar. Pois é. O Brasil é uma caixinha de surpresa, e infelizmente de surpresas sempre negativas, né? Hoje nós estamos aí com essa situação do Banco Master, nós estamos com a situação do próprio INSS, das aposentadorias, e agora, para completar, tá, tinha que haver uma coisa nova, né? O bolão da Mega Sena, tá? Colocado em xeque aí pela questão do adiamento, etc. e tal. Pô, será que nós não temos condições, não temos capacidade, nós brasileiros, tá, de tomar uma postura daqueles nossos princípios, daqueles nossos valores que aprendemos lá atrás com os nossos avós e até alguns com os bisavós, com os nossos pais e que procuramos transmitir para os nossos filhos? Será que nós estamos realmente descambando para uma situação de total descontrole, onde não vale mais nada do ponto de vista de integridade, moralidade, né? De sustentação de uma sociedade que tenha pelo menos um pouco de vergonha na cara, e essas coisas estão sendo colocadas para nós assim descaradamente, né? E não temos praticamente até agora nada do ponto de vista positivo, de punição, etc. Muito pelo contrário, a gente vê blindagens, a gente vê coisas secretas, né, sob segredo de justiça, a gente vê falta de uma investigação mais séria, até mais contundente. Então, pô, que país é esse que nós estamos deixando aí para os nossos netos, que no nosso caso já não é nem mais para os nossos filhos. Nossos filhos já estão próximos, alguns até já passaram o cinquentenário. Mas e os nossos netos, que estão hoje com 6, 10 anos de idade? O que nós estamos deixando para eles? Então, isso é uma sociedade como um todo, não é só a questão dos governantes, não é só, porque esses governantes que estão lá fomos nós que colocamos ele. E eu quero emendar essa situação, porque hoje é o primeiro programa do ano, né?
o primeiro programa do ano, um ano importantíssimo, onde eu já estou vendo muita gente dizer o seguinte, eu não vou votar esse ano porque já não tenho mais nenhum tipo de esperança. Não dá para dizer isso. Esse ano é um ano importante, é o ano da eleição, é o ano onde vai se renovar, poderá se renovar 2/3 do Senado Federal, é um ano que é deputado federal, deputado estadual, é governador, é presidente da República. Então, gente, nós temos que participar. Agora, não é participando de uma forma omissa ou de uma forma buscando dar condições para que essas coisas ruins que estão acontecendo perdurem, é participando de forma efetiva, buscando aqueles valores lá atrás que nós recebemos dos nossos ascendentes. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu lamento muito, que a gente esteja nessa situação tão ruim, mas a gente não pode se desesperançar, porque nós temos que pensar o seguinte, nós estamos indo embora, mas os nossos descendentes estão ficando. Não dá para deixar um país jogado ao caos para aqueles que são do nosso sangue, que hoje eu vejo assim, nossos filhos e nossos netos, que estão chegando aí, já estão numa idade, muitos até já numa idade de adolescência, pré-adolescência. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessa gente aí, vamos pensar no Brasil, vamos pensar no nosso povo. Muito bem. Fala, meu amigo Carlos Isaia Filho. Eu fico pensando que organização, que órgão hoje mantém a credibilidade da população. E eu só consigo ver os bombeiros. STF é aquilo que se sabe. Presidente também. Câmara dos Deputados, Senado Federal, Forças Armadas, ninguém sabe como é que aquilo anda. O que sabe que às vezes não tem dinheiro nem para rancho dos soldados, nem dinheiro para aeronaves, no caso da FAB, e eu não sei como é que está a Marinha. Constituição, o que era isso? Não existe mais. Quem é que respeita? Quem deveria respeitar, não respeita. Então não existe. Eu fico pensando, e a colocação do Govinassi foi exatamente nesse sentido. O que eu vou dizer para o meu neto ou para a minha neta o que é a constituição de um país? Não existe. Se existe, é a mesma coisa que não se ter nenhuma credibilidade em cima dela. Aí você vê um Supremo que está comandando presidente, vice-presidente, deputados, senadores e por aí vai. Mas nós temos que cuidar o voto. Gente, para que a pessoa vote, ela tem que estar coerente daquilo que ela acha que o voto representa. Aí vem campanha eleitoral, gente. O que vem a ser as campanhas eleitorais nesse país? As pesquisas eleitorais que praticamente condicionam uma faixa populacional que vai votar de acordo com pesquisa. E qual é a credibilidade que a gente tem em cima das pesquisas eleitorais? Então, é tanta coisa envolvida que a gente não começa a ver luz em fim de túnel, nem túnel se vê mais. E essa é a questão toda. Eu fico muito preocupado, não só eu, mas todos nós, da onde nós estamos vivendo e principalmente da falta de credibilidade que nós estamos tendo nas instituições, que deveriam ser os grandes locais, as grandes organizações, para dar tranquilidade, e tranquilidade traz o quê? Traz felicidade e faz principalmente que não haja medo. E o que nós estamos tendo aqui nesse país é medo populacional.
esse mesmo medo que está fazendo com os venezuelanos que conseguiram tirar um ditador, ainda estão presos, não podendo nem manifestar externamente aquilo que estão pensando. Nós estamos no mesmo caminho, pintado ainda de uma forma um pouquinho maquiada, diferente. Mas no fundo, gente, é a mesma coisa. Muito bem, vamos adiante agora. Vamos passar por Torres, hein? Mas por que Torres? Porque Torres agora tem Galeto de Paolo. Ah, não, agora sim. Paulo Jeremia, presidente do grupo de Paolo de Galetos, né, já estabeleceu uma casa linda, maravilhosa, né, lá em Torres, contemplando os veranistas de Torres, a comunidade de Torres, né, fixada lá, que mora lá em Torres, né, e então os turistas e os veranistas, né, que estão se dirigindo a Torres, fazem seus veraneios em Torres, então tem esse privilégio agora de ter uma galeteria do nível do grupo de Paolo, que encantou os paulistas enlouquecidamente, abraçaram o de Paolo, e agora então está lá também o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, que você encontra então no de Paolo, que é essa comida saborosa com essa essência artesanal. É o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha que você encontra então nas lojas, nas galeterias do Di Paolo, que é essa comida saborosa com essência artesanal. Tudo preparado com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com aquele toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa absolutamente farta. Então, prove essa sequência no Di Paolo. Então, Torres agora foi contemplada, premiada com mais uma casa Di Paolo, mais um galeto Di Paolo, contemplando todos aqueles que ficam sedentos, porque não tinha uma galeteria, né, de Paolo lá, e o pessoal pedia, e o Paulo Jeremia, o grande visionário, o André Jeremia, estabeleceu então uma loja lá em Torres. O homem não para, né? Hein? O homem não para. Não para. E vem mais, vai adiante. É bom demais, né? É uma tranquilidade, porque o sujeito que tem um produto como tem o Grupo de Paolo, a estrutura que eles têm, eles examinam detidamente os espaços, os ambientes, né, para colocar novas operações, então não, só dá certo, né? Só dá certo. Coisa boa. E o Sicredi está aí também bombando, né, minha gente? Cooperar está no jeito, no absoluto do Sicredi de olhar para o mundo, de cuidar e crescer junto. Uma cooperativa que acredita que as relações transformam realidades com desenvolvimento, proximidade e confiança. Nesse final de ano, que o Sicredi seguiu sempre ao seu lado. Pronto para um novo ciclo de conquistas, e cooperar faz parte da nossa natureza, do nosso DNA. Sicredi é ter com quem contar. Olha aí. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Hoje temos aqui, eu vi no Jornal do Comércio, né, uma mensagem da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Leia-se Diza Gonzaga, que é diretora institucional do DETRAN, do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul, mãe do Tiago de Moraes Gonzaga, que lamentavelmente faleceu num acidente automobilístico, né? Então você dirige na velocidade, eu até vou mostrar aqui, ver se o meu amigo câmera aí consegue mais ou menos. Você dirige na velocidade que mais mata no Brasil. Olha só, olha só. E eu dou detalhes desta mensagem aqui, ó. Olha aqui, ó, velocidade da morte. A velocidade da morte surpreende muitos motoristas, e vamos combinar, é melhor descobri-la com as mãos no jornal do que com as mãos no volante. Então, o que acontece? Diz aqui que a Organização Mundial, inclusive, que examina normas de trânsito, diz que essa velocidade de 60 que nós temos aqui em Porto Alegre, por exemplo, no país, que a nossa velocidade podemos andar nas vias de Porto Alegre, exemplificando, ela está errada, teria que ser 50. Isso, o Govinassi conhece muito bem essa legislação, já foi dirigente da EPTC. O que me diz, o Govinassi, dessa manifestação, dessa
essa mensagem que passa aqui a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga? Olha, eu fui presidente também do Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, onde se falava muito, e também membro da Câmara Temática de Assuntos Veiculares do Denatran, onde se falava muito sobre essa questão, principalmente dos atropelamentos. Né? O que acontece? É claro que a velocidade é o que causa mais impacto na pessoa, em todos os órgãos internos da pessoa, né, onde causa as hemorragias internas, mas, claro, né, nas fraturas, na questão craniana e tudo mais. É claro que é a velocidade. Agora, qual é a velocidade ideal? E esse sempre foi palco de estudo. Os japoneses sempre fizeram muitos estudos sobre isso. Né? E o que se chama atenção para isso, principalmente nas zonas urbanas, onde os pedestres estão muito mais na rua do que em qualquer outro lugar, estão expostos, né? é que a velocidade, essa velocidade de 60 km por hora, se for atingir o impacto, realmente ele é praticamente mortal. Praticamente mortal. Então, o próprio Código de Trânsito estabeleceu o seguinte: nas arteriais, colocou como 60 km por hora. Por quê? Porque tem poucas passagens de faixa de pedestre, tá? E são vias assim mais afastadas do perímetro urbano mesmo, denso. Agora, nas coletoras, aí baixou para 40. E nas vias, aquelas bem residenciais, é 20 km por hora. Então, hoje, o estudo é para trazer justamente de 60 também para 50, porque nós estamos com as arteriais imbuídas dentro do contexto da densidade demográfica da cidade. Tu pega a Avenida Ipiranga, tu pega a Avenida Carlos Gomes, tu pega a Avenida Cis Brasil, tu vê que realmente, aliás, são arteriais, ok. Pô, mas olha a densidade de pessoas que estão atravessando as ruas e os carros nessa velocidade de 60 km por hora. É mortal. Concordo plenamente, acho que realmente tem que se rever essa questão da velocidade, tá? E mais do que isso ainda, tem que se rever também muitas questões dos aparatos que contornam os carros. Por exemplo, na época que eu estava lá na Câmara Temática de Assuntos Veiculares, a gente já estava baixando resolução para retirar todo e qualquer aparato que vai na frente do veículo, tipo aquelas grades, aquelas coisas que aparentemente são bonitas, mas aquilo ali, no impacto a pessoa não tem nem como amortecer. Uma coisa é tu ter um impacto e ter para onde amortecer esse impacto, aquela energia cinética se transformar numa energia simplesmente potencial, reverter ela de cinética para potencial. Agora, no momento que tu pega um impacto numa grade, é osso quebrado, é tudo que pode acontecer. E os carros, eu estava vendo um estudo antigamente, isso não é uma coisa de hoje, os carros, foi testado lá no início do século passado, os carros com rodas na frente, na horizontal, que é para poder, no momento que bater em algum, seja um poste, uma pessoa, um cachorro, qualquer coisa, poder fazer com que a pessoa vá para o lado sem ser arrastado pelo veículo. Tem tudo isso, né? Tem o impacto e tem o arrasto também. Concordo plenamente, tem que ser revisto sim. Está muito bem pautada a campanha da Fundação Tiago Gonzaga. Muito bem. Interessante, né, Silva? Hein? Interessante, né? Interessante. Chama atenção e o que diz aqui também, porque tem vários textos, né? Não muda nada no teu trecho, no teu tempo, tá compreendendo? Não. Baixar de 60 para 50. O Não problema muda é que nada. as pessoas estão normalmente queimadas, como se diz, né? Atrasadas. E aí gera-se o risco, né? Se estabelece o risco do acidente. Abarroamento ou morte, atropelamentos, etc. e tal. Me permita, doutor Carlos, só para dizer o seguinte, as sinaleiras hoje elas estão sincronizadas para uma determinada velocidade na via. Então não muda nada. Se tu andar 50 ou 60 por hora no sincronismo da via, tu chega no destino praticamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E veja bem, né? Um dos grandes aspectos que ocorrem em cima deste tipo de problema é que o único jeito que hoje está se conseguindo que os indivíduos baixem velocidade são os quebra-molas.
o que vem a ser uma agressão. Uma imposição grosseira. Certo? Por quê? Porque existe a necessidade. Onde é que estão os quebra-molas? Na chegada de uma área mais povoada e na saída dessa área mais povoada. O que exige que o sujeito baixe? Parece uma coisa assim que as pessoas que dirigem não têm conhecimento, não têm cuidado e não tem nada que exige. Da mesma forma, os pardais já exigem a velocidade de 40 km por hora. Os pardais, os locais que estão sinalizando e cuidando da velocidade. Então, já são mecanismos que foram criados por essa desassistência, desta falta de cuidado, certo? E que está sendo motivada por quê? Por uma colocação de uma velocidade média acima daquilo que deveria. Tomara que se consiga baixar. O que eu fico preocupado aí, Govinaski, é que está se pensando em carros, em caminhões e as motos. Grande parte dos acidentes que ocorrem de trânsito, grande parte das mortes no trânsito estão nos motociclistas. Sim. Certo? Que esses sim, esses andam na velocidade que querem, do lado que quiserem, passam um sinal fechado, abrir um sinal e já saem. Certo? Então, eu acho muito importante essa campanha, mas também gostaria de frisar que tem que se pensar também nessa questão das motos. Sem dúvida, sem Certo. dúvida. E aqui diz também, né, nesse chamamento aqui, né, aqui diz, porque isso aí tem que ter está se fazendo umas assinaturas, tá? Acesse velocidadesegura.org.br e assine a petição por um trânsito que respeite a vida de pedestres, ciclistas e motociclistas. Só que os motociclistas têm que se reciclar também na sua educação. A EPTC, os órgãos de controle de trânsito, fiscalização, tem que dar um jeito nessa turma. Essa turma, ela faz horrores nas vias de Porto Alegre. E então, diz aqui também, nesse manifesto todo, que a Europa, os grandes países já aboliram os 60 por hora, 50, que diminui 30% em mortes nos acidentes. 30%, se passar para 50%. Verdade. Verdade. Agora, eu estendo essa preocupação dos motociclistas agora com as motos elétricas e os patinetes. Os patinetes também estão andando numa velocidade incompatível. Pior do que isso, né? Além de ser incompatível a velocidade, também incompatível a via, porque eles estão andando nas calçadas. E sem proteção nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Não, está saindo. O grande perigo é a pessoa saindo de um prédio ou um veículo saindo da garagem. Eles vêm em alta velocidade nas calçadas e multiplicam. O sujeito tem 60 quilos, 70 quilos, ele está a 15, 20, 25 por hora. Vamos botar 15. Ele destrói a pessoa. A força multiplica esse peso. A equação de Newton, né? Força é massa vezes aceleração. Quer dizer, realmente mata uma pessoa. Mata uma pessoa, né? Deixa paraplégica, sei lá, eu não sei. Ontem eu vi um rapaz, um pai, numa patinete, carregando na frente um filhinho que devia ter uns 4, 5 anos. Que bárbaro, não tem explicação. Minha gente, programa Atividade, das 20 às 21 horas, diariamente, e logo após o nosso programa Atividade, 21 horas, Alexandre Garcia aqui com o seu comentário imperdível, né? Abalizado, né? Alexandre Garcia, consagrado comentarista. Então, o nosso programa sempre, das 20 às 21 horas, aqui na RS Play, o 524 da Claronet, né? Essa grande emissora, com grandes profissionais, uma grande gestão, é a emissora líder aqui desse segmento todo, né? De emissoras independentes, a nossa RS Play TV. Estamos felizes demais aqui com a nossa RS Play TV e com uma audiência infinita, né? Incrível. Surpreende a todos nós que trabalhamos nisso há tantos anos, há décadas, tá bom? Então tá, o programa está indo. Amanhã, 20 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.